Oliveira, a diva, Iola Semedo, nossa mãe grande aqui, Kizombeira, não é Dene, é Kizombeira, não é? Muito bom, então estou atualizada. Aí nós vamos voltar aqui à nossa conversa, ficou aqui algumas dúvidas relativamente a se o documento aí, o decreto, fala de algumas doenças específicas e o que fazer em caso de a empresa mesmo tomar conhecimento de que a situação foi em detrimento de uma situação laboral, mesmo assim não queira pagar. Continuemos. Sim, porque é verdade, eu acho que o Dr. Mário Taveira, também o Dr. César, pode aprofundar sobre isso, porque tem várias empresas, como Marlecelo acabou de dizer, que mesmo que o decreto seja obrigatório, não quer assumir no caso do acidente. E sobre algumas doenças dos que o decreto fala. O Dr. César pode começar depois. Mário Taveira vai também completar sobre isso, porque muitas pessoas têm poder ou têm influência, não querem assumir a responsabilidade de, no caso, ele não tem o seguro do acidente do trabalho. Exatamente, portanto, como disse o Dr. Taveira, só o simples facto de já não contratar o seguro já incorre um crime e, portanto, existem aqui multas passíveis da sua aplicação. Agora, o decreto traz dois anexos em específico. O primeiro deste anexo é exatamente trazer uma visão daquilo em que se definem como as doenças que são catalogadas como doenças profissionais. E, portanto, existem aí, se não me falha a memória, quase 50 ou mais de 50 doenças. Portanto, desde que devidamente se comprove de que a contração daquela doença foi devido à execução de uma tarefa profissional, claramente o seguro poderá ser acionado. Portanto, se a empresa recusar-se por qualquer razão, alegadamente a própria empresa, em admitir que se trata de uma doença e não quer... Primeiro é que se não tiver, não é? Aí já é um outro problema. Mas se a empresa não quiser fazê-lo porque não tem o seguro, isto resolve-se numa outra instância, resolve-se em tribunais e o simples facto de não ter seguro já de facto incorre a multas. Agora, se a seguradora recusar-se, e aqui é a parte em que eu posso falar propriamente regulador, se a seguradora recusar-se, e que é natural porque existem trâmites, primeiro é que a seguradora deve ter a plena certeza de que se trata de um acidente de trabalho ou de uma doença profissional. Para isso, a seguradora tem os seus peritos e, portanto, a seguradora vai convocar os seus peritos para que estes averiguem com toda a certeza de que se trata de um acidente de trabalho ou de uma doença profissional. Portanto, feito isto, a seguradora tem, primeiro, o lesado, não é? Vai claramente reclamar, e feita esta reclamação, a seguradora recebe, ou a empresa, neste caso, vai reclamar, e a empresa, junto à seguradora, a seguradora vai, a partir daí, encaminhá-la para o seu centro de reclamações. A empresa vai apresentar reclamação, vai ser ativado o provedor de clientes, que é uma figuradora que o regulador obriga a todas as seguradoras a ter, que é vamos dizer, o primeiro advogado do lesado ou do queixante. E, portanto, se apresentado o parecer do provedor de cliente e ainda assim o lesado ou o queixante não sentir que o seu direito foi salvaguardado, este pode escrever à ARCEG e contactar a ARCEG por via de qualquer canal oficial, quer seja por via do nosso portal, que temos um link próprio para se fazer reclamações, quer seja enviando um e-mail, quer seja escrevendo um ofício ou uma carta à própria ARCEG. E, portanto, a ARCEG claramente tem que deixar aqui esclarecido, e passa em redundância, de que a ARCEG não obriga as seguradoras a pagarem qualquer tipo de indemnizações, porque isto não cabe à ARCEG, é um tribunal que obriga isto. A ARCEG pode mediar as partes, os conflitos e colocar ambos os lados a dialogar.
E se por esta via também ainda assim não se chegar a consenso, então há que se chegar ao tribunal. Portanto, à guisa de conclusão, só um tribunal pode obrigar uma seguradora a pagar uma determinada indemnização. Mas existem todos estes canais, todos estes passos a que o regulador presta todo o apoio, busca sempre a mediação da resolução fácil e simples, e se todas essas instâncias se esgotarem, só o tribunal pode resolver. Mas acredito que o Dr. Tavira poderá aprofundar. Sim, o Dr. Tavira, nós queremos saber, porque acabamos de perceber agora que se você tem, a sua empresa tem um seguro de acidente do trabalho, e que no caso de doenças profissionais ou do acidente do trabalho, a sua empresa não quer, a seguradora da sua empresa não quer assumir o risco, você pode começar um trâmite que vai acabar pelo ARSEG com uma carta, e depois a ARSEG que vai fazer a mediação. A ARSEG não pode obrigar uma seguradora a pagar. Se com a mediação que a ARSEG vai fazer não chega a um consenso, você pode se referir no tribunal. Mas tem uma outra vertente que o Dr. Tavira pode completar sobre os que não têm o seguro, ou mesmo no caso que a empresa não quer fazer esse seguro, não quer assumir o risco resultante de uma doença profissional. O que a Inspeção Geral do Trabalho pode fazer neste caso, Dr. Tavira? Bom, no âmbito das competências da Inspeção Geral do Trabalho, que é não fiscalizar e obrigar as empresas a fazerem o seguro de acidente de trabalho e doenças profissionais, não é? Nós vamos à empresa, verificamos que tem essa falha, é uma infração por parte da empregadora não ter esse pressuposto que é o seguro de acidentes de trabalho profissionais. Nós vamos verificar o nível da empresa e o nível da gravidade da situação, em que podemos agir coercivamente logo a seguir, ou como podemos recomendar para dentro de um prazo que ela venha a cumprir. Mas também há aquelas que muitas vezes não cumprem, né? Sabemos que nós trazemos aqui um ativo em termos de comportamento das nossas instituições, que é pública ou privada, não é? A proteção que as pessoas tinham de muita gente que eram privilegiados e não cumpriam, por exemplo. Hoje, graças a Deus, as pessoas estão cada vez mais a cumprir essas questões. Agora, o problema que se prende aqui é que é um problema sério no que, ao fazermos um nexo de casualidade, o doutor falou dos peritos das nossas seguradoras, que também são insuficientes, muitas vezes não conseguem provar isto. O grande problema, se nós vermos os relatórios das pensões de trabalho, vamos lá encontrar o número de acidentes. Por exemplo, no ano passado, 1.590 acidentes. Temos acidentes leves, graves e fatais. São visíveis. Está aí, alguém partiu o dedo, furou o olho, quebrou a cabeça, está bem. E já não acontece o mesmo com as doenças. Nós consideramos as doenças como o nosso inimigo invisível. Não. Por quê? Nós temos que fazer, e isso que acontece, para a gente chegar até o seguro, temos que começar a ver até onde o trabalho parte. Vamos imaginar que a Rádio Escola decide recrutar o Sr. Mário Tavira para ser funcionário aqui. Vamos saber em primeiro instante, aonde é que eu vou trabalhar? Que riscos está ligado à minha atividade? Não, vou trabalhar numa cabine como esta. Como é que está aqui as condições de higiene? A luz, por exemplo, a umidade, a questão da pintura e etc. Parece que não, parece uma coisa muito leve. Aqui o empregador, nesse caso concreto, a rádio, vai ter que fazer uma medição do ambiente de trabalho, fazer uma avaliação de risco. Se o ambiente em que o senhor Mário Tavira vai trabalhar é suscetível ou não de provocar uma doença profissional. Logo, em seguida, é feito o quê? Um exame médico de admissão. Ou seja, o Mário Tavira tem robustez física e mental para o exercício da função. Ao fazer esse exame, e de acordo com a idade e a intensidade do risco, vai-se fazer então os exames médicos periódicos para saber se o trabalho está ou não a prejudicar a saúde do trabalhador. E é esse exame que vai, por exemplo, ter um exemplo comigo mesmo, né? Trabalhei na indústria petrolífera, em uma perfuração, e durante um tempo verificou-se que eu estava a perder a audição do ouvido direito. Por quê? Mediante a avaliação do próprio trabalhador, médica do próprio trabalhador. E aí verificamos que tinha que mudar o posto de trabalho, ou tem que corrigir. E nós não temos infraestrutura nem recursos humanos suficientes no país para fazer muitas vezes essas avaliações. Porque o médico está aí no trabalho, o senhor vai verificar, mas para uma pneumonia onde no trabalho? O que é que o Tavira faz, afinal de contas? Não, é lavador de carro na empresa, lava carro todos os dias, está num ambiente de trabalho úmido e desenvolveu uma pneumonia. Vamos medir o ambiente de trabalho que está aí, se a umidade em que está a Mário Tavira é suscetível ou não provocar
essa unidade que é relativa ou absoluta pode provocar danos a esse cidadão? E se não, onde é que apanhou? Afinal de contas, o Banita Vila também, fora do serviço, tem atividade extra. E se calhar com maior agressividade. Mas eu posso ter uma doença, sim senhor, mas não apanhou no serviço. Então aqui há falta do nexo. É esse problema muitas vezes que coloca as seguradoras, as empresas e o próprio trabalhador. Temos recebido várias situações desse tipo. Portanto, é aqui onde temos que trabalhar. Sobre esse ponto, queria donc aproveitar para que os ouvintes possam perceber que não só é uma doença ou acidente, mas tem a necessidade de saber que é mesmo uma doença profissional. Porque além disso, um funcionário pode ser funcionário, por exemplo, aqui na rádio escola, mas ele presta também um outro serviço no outro sítio. O que o Mário Taveira estava a dizer é a necessidade de saber a ligação que tem entre essa doença e o serviço que o senhor presta. Exatamente. É o nexo. O nexo. O nexo de casualidade. Se a doença está relacionada mesmo com o trabalho, não. Eu vou dar um exemplo de uma empresa, não vou dar o nome que não é ético, mas é uma empresa de transporte público, e saía de Luanda para a província da Uíra. Mas ele tinha que fazer a mudança de motorista na província do Coisa Sul. O motorista vivia no Lubito, ok? E ele tinha que passar a noite no sul para ganhar energia para pegar o autocarro até a província do... O que acontece? Ele tinha uma atividade extra, era DJ, toca na discoteca. Então ele vai, sai de manhã muito cedo do Lubito, apanha o táxi, fica no serviço, pega o autocarro e vai. Mas ele acabava de perder noite a tocar numa festa. E como é que a gente já percebeu? As empresas, fizemos a visita à empresa, mas depois os familiares vieram fazer a reclamação que queriam indemnizações porque até perderam um filho que era um dos melhores DJs daquela região e que naquela noite fez dançar muita gente. Deu noite, está a ver? Tem sono. Então ele sai dali, pega no carro, vai, teve um acidente, morreu um passageiro e ele também morreu. Ele morreu. Aqui há nexo de causalidade. Sim, senhor, vão reparar o acidente, mas fazendo bem a investigação, pode ter uma causa. Porque em segurança do trabalho nós não procuramos culpado. Nós procuramos a causa. Temos que trabalhar na causa. Então verificamos que, afinal de contas, a causa daquele acidente foi uma negligência do trabalhador que perdeu noite e que no dia seguinte tinha que pagar uma outra responsabilidade de transportar pessoas. E que ele também foi vítima. Aqui vamos ver o nexo. Nas doenças é muito mais complexo. Porque as doenças profissionais, elas são iguais como as doenças comuns. Então temos que ver, atenção, o que é que provocou? É o trabalho? Mas por que tem trabalho? Por quê? E há várias situações que acontecem em que nós também vimos também numa empresa de transporte, 3 ou 4 motoristas, caminhão, que apresentaram um quadro clínico de baixa da sua audição. Em princípio, eles alegavam, os advogados alegavam, que era uma doença profissional. Nós fomos notificados, dirigimos a essa empresa e verificamos, depois de fazermos todas as medições com os equipamentos próprios, como sonômetro, dosímetro, verificamos que os caminhões não tinham ou não produzia ruído suficiente para provocar danos auditivos. Depois de vermos a história, demos conta que esses trabalhadores vinham de uma outra empresa onde estavam expostos a níveis elevados de ruído. Então, isto aqui é muito, muito importante. Infelizmente, nós temos esta problemática ainda. Ok, olha, muito interessante aqui esse reparo. Deu para perceber que em qualquer situação as equipas, tanto da IGT e também da ARSEC, conseguem, não é, esclarecer situações em que se pode perceber se aquela situação vem de uma situação laboral atual ou vem de uma situação laboral anterior à atual em que se viva. Botelho, queres acrescentar mais alguma coisa? Porque precisamos ir ao vencedor. Sim, nós precisamos de ir ao vencedor, acho que mesmo são os convites que vão nos ajudar a fazer esse sorteio. Eu queria só acabar para um assunto. Eu acho que nós estávamos como a IGT no
Bela Shopping, como quase 30 empresas de Luanda, para falar sobre a segurança dos trabalhos. Eu agradeço o IGT por isso. Além do Bela Shopping, estávamos também no ISPTEC, com a Sonangol, sobre o mesmo tema. E outras coisas, nós fomos também na Refriango, para falar sobre o mesmo tema da segurança dos trabalhos. Sim. Eu quero saber um pouco tempo, se o Dr. Mário Taveira pode resumir o que você percebeu desse percurso que nós fizemos este ano sobre os acidentes dos trabalhos, porque nós temos um projeto que nós queremos vulgarizar, sensibilizar os acidentes, sobre os acidentes dos trabalhos, mas qual é o relatório, quais são as lições que o Dr. Mário Taveira aprendeu durante todo esse tempo, do dia 28 até o dia 20, do dia 20 até o dia 28, nesses 3 lugares onde a IGT estava a fazer as palestras no mês de abril. Qual é a lição que você pode dizer um pouco as palavras? Bom, este período do mês de abril é o dia 28, considerado o Dia Mundial da Segurança do Trabalho. E nós, em todo o mundo, nós celebramos essa data com uma atividade concreta, não é? É sensibilizar as empresas que não têm a cultura de segurança do trabalho. E nós temos trabalhado, dessa vez não conseguimos, por causa da comunicação, estamos sempre convidando aqui a nossa SEC, que vai falar exatamente sobre o seguro de acidente de trabalho, é muita coisa, é um aprendizado, não é? Cada um na sua área conseguimos então transmitir aquilo que é importante. O que me deixa satisfeito é que o número de pessoas sensibilizadas, ou seja, que já estão a ter a cultura de segurança do trabalho, é cada vez melhor. Se formos a comparar com os anos anteriores. E o objetivo é este. E eu digo sempre sim. Estou satisfeito? Ainda não. Mas é verdade que estamos a caminhar bem. E se cada um de nós fazer o seu trabalho, vamos poder diminuir o índice de esterilidade. Também queria pedir mais uma vez aqui à Rádio Escola, que tem usado esse veículo e pode usar esse veículo de informação para nós podermos chegar então até a mentalidade das pessoas que ainda precisam dessa preciosa informação. E atitude para que então possamos oferecer as condições mínimas e boas aos nossos trabalhadores. Essa é a nossa luta. Ok. Acho que nós estamos aqui no lugar certo para falar sobre esses acidentes dos trabalhos e sobre a segurança nos trabalhos, porque é necessário de falar disso. E últimas coisas, o Dr. César, eu gostaria que você toque um pouquinho sobre um assunto sobre os seguros das construções, porque nós percebemos que nesse setor também é um setor onde tem vários acidentes, também sobre os acidentes dos trabalhos tem mais mortos, não só aqui em Angola, mas mesmo na França. Aqui hoje nós somos já 10 ou 15 mortos, mas na França só ano passado tem quase 300 mortos sobre o setor das construções, porque não tem o mesmo número das construções na França ou aqui. Mas sobre o seguro das responsabilidades civis dos construtores, o que você pode dizer um pouco palavra sobre os acidentes que ocorrem também nesse setor? A necessidade de ter também esse seguro para proteger os trabalhadores que trabalham nesse setor. O que você pode dizer sobre isso? Com certeza. Em palavras muito rápidas, dizer que a ARCEG identificou uma série de seguros obrigatórios, estes que são passíveis de uma urgente regulamentação e, portanto, claramente este seguro por responsabilidade civil voltado à construção é um deles. Portanto, entendemos que o objetivo não é pura e simplesmente tornar os seguros obrigatórios ou aumentar o número de seguros obrigatórios, mas é fomentar e despertar a consciencialização da importância do seguro, porque o risco ele existe e, se uma vez materializadas, as responsabilidades claramente precisarão ser tidas e achadas. E, portanto, as seguradoras surgem neste sentido de aliviar as empresas no âmbito das indemnizações. Então, para as empresas, é necessário que as empresas entendam que um seguro não é um custo, é poupança. Portanto, a contratar um seguro de responsabilidade civil voltado às construções, na eventualidade de ocorrer um sinistro, portanto, o custo não é imputado à empresa, é transferido para a seguradora e, portanto, paga-se um prémio residual para um capital social, para um capital seguro, aliás, enorme. Portanto, estou aqui em crer que as empresas devem despertar esta consciência de que seguro não é a custo, seguro é um instrumento de poupança. Sim, há necessidade de vulgarizar este seguro, sobretudo no setor das construções, onde ocorrem vários riscos.
Agora nós vamos acabar, Marlecelo, como sorteio. Eu acho que você sabe, então também nós convidados, nós aqui nós temos um sorteio para recompensar, para fidelizar os ouvintes, para que ele entenda e se dedique também a aprender sobre os seguros, sobre a segurança. E cada vez nós estávamos a fazer um sorteio. Hoje nós queremos pedir no Dr. César, que está mais próximo dos papéis. Nesse papel tem oito pessoas que deram a boa resposta, porque cada vez nós estamos a fazer as perguntas, e eu acho que eram 40 pessoas que responderam. Sobre essas 40 tem as pessoas que responderam bem, são 8, e desses aqui, os nomes deles são aqui. Você, agora, eu sei que os corações dele estão a bater. Desses aqui são os vencedores. Tem que respondeu 7 vezes as boas respostas e o outro que respondeu uma vez, o nome dele está ali. Você vai tirar, se você está, o nome dele saia, nós vamos entrar em contato com você. Você vai vir aqui, próxima terça-feira, dia 9, levantar o seu combo. Na mão do Dr. César Laborinho tem 25 mil kwanza. Quando ele vai tirar, se você está nesse papel, você vai receber 25 mil kwanza de favor. Você fizeste só responder nas perguntas, deu a boa resposta, nós vamos te recompensar com 25 mil kwanza agora. Faz favor, doutor. Posso tirar César. para dar Sim, primeiro? pode fazer porque você é só não tornar para ver o nome. Tá bem, só Sim. para ficar justo, né? Baralhado. Sim, Não tem nada combinado. O nome que vai ser ali, você vai receber 25 mil kwanza, seja pronto, vai na rádio levantar o seu 25 mil kwanza, sim, qual é o nome, pode ler? Pode ajudar-me? Sim, Al-Cid, eu acho que é o nome que estava assim no Facebook, Al-Cid, é isso. Então você, o nome está ali, recebeu 25 mil kwanza. Então, nós vamos entrar em contato com esse nome. Agora, não sei se esse é o verdadeiro nome, mas esse nome aqui você tem que ver como as provas que é mesmo o teu nome, tem que ver como teu telefone, como bilhete. Vai levantar aqui na rádio escola 25 mil kwanza, próxima terça-feira. E para hoje também nós começamos a segunda edição do nosso sorteio, começa hoje. A pergunta é qual foi os 2 convidados. Ele representa algumas instituições. Quais são os nomes dessas instituições? Então, quando nós vamos desanunciar a emissão, não vamos falar do nome da região que ele representa, porque é mesmo a pergunta do dia. Se você assistiu corretamente o programa, Marlecelo falou muitas vezes desse nome, até que ele estava confundido com outra instituição, mas não é aquela. Você vai dizer, só dizer quais são os nomes. No comentário dessas gravações, você escreve só o nome. Para ser como os vencedores do dia, esse senhor que ganhou 25 mil, quando você vai ver ele, vai ver como o nome dele, você pode verificar na nossa publicação, vai ver também o nome dele, está ali, ele que respondeu muitas vezes, respondendo todas as vezes, estava a responder, erra 40, só um que ganhou. Então, eu, Marles, eu acho que para hoje nós acabamos. Acho que como a ARCEG e como a nós queremos só agradecer e também dizer que temos uma parceria que nós queremos que a Rádio Escola acompanhe vocês, continue a acompanhar vocês durante esse trabalho. Eu acho que é tudo para hoje. Só nós encontramos com o vencedor dessas última edição de 25 mil kwanza. Marlecelo, acho que eu posso acabar aqui, para não falar da resposta. Quem ouvir tem a sua chance, mas se não ouvir, posso ficar com as perguntas, quais são as 2 instituições que estávamos conosco hoje. Olha, nós vamos continuar, ficou então aqui tudo dito relativamente a essa questão. O vencedor foi dito. E você que tem a sua página aí nas redes sociais, verifica depois o vídeo. E se ainda assim não for o seu nome de bilhete, não tem problema, muitas pessoas
acabam até criando Sim. alguma marca completamente Duvido que seja diferente. assim o nome. Então é uma questão só depois de comprovar que realmente é o titular da página. Na próxima semana pode vir cá à Rádio Escola e vai receber o seu valor. Nós vamos continuar porque precisamos, nós vamos falar aqui então sobre riqueza. O nosso convidado já cá está, Dona Lanciala, para mim, Mr. Robert Cusack. Vamos então conversar sobre criação de riqueza, mas assim no formato